vou te convidar para você falar do Corinthians. É o nosso próximo assunto. Chama a reportagem aí. Apresentador Antero Greco. Como sempre, notícias quentes, fresquinhas e interessantes de quem? Do Corinthians. É agora, é já. Pode ver. Boa. Depois de vencer o clássico quebrando o tabu contra o rival São Paulo, o Corinthians volta a entrar em campo neste domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Neoquímica Arena. Feliz pelo resultado da última partida, resultado importante, mas temos que dar sequência, temos que continuar evoluindo, crescendo. A preparação está sendo boa, a gente está trabalhando forte aí para em casa no domingo em busca de uma vitória. Sem jogos no meio da semana, Fernando Lázaro teve mais tempo para treinar o time e fazer ajustes táticos, principalmente na defesa. Mas estes dias a mais foram importantes também para recuperar jogadores. Como é o caso do volante Fausto Vera. Depois de sofrer um trauma no pé, ele desfalcou o Corinthians por 4 partidas. Deu chances ao Rony, que agradou o Fernando Lázaro. Mas o argentino está próximo de voltar. Durante a semana, treinou no campo e com bola. A expectativa é que o retorno aconteça já neste domingo. Desde o início da temporada, Fernando Lázaro teve desfalques no meio de campo. Um deles retornou no Clássico. Paulinho, depois de 8 meses fora, agora está à disposição do treinador. O Timão quer emendar a 2ª vitória consecutiva e manter a liderança do Grupo C. E por falar em liderança, o experiente lateral esquerdo Fábio Santos segue confiante para a temporada. A gente sabe que o Campeonato Paulista é o mais complicado, né, que se tem estadual no Brasil, então todos os jogos já era uma dificuldade muito grande. Agora aproveitar o bom momento que a gente vem vivendo, né, de 2 vitórias seguidas, um jogo dentro de casa, então é importante conquistar os 3 pontos para manter essa sequência, essa confiança, né, para a equipe subir crescendo cada vez mais. Escalação do Corinthians para receber o Botafogo. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Aí tem essa dúvida na meiuca, né? Se o Rony ou o Fausto, o Duqueiroz, o Adson, que fez 2 contra o São Paulo, e o Renato Augusto. Lá na frente, o Roger Guedes. E o Yuri Alberto está com dores no tornozelo. Talvez o Júnior Moraes ganhe mais uma chance. É bastante diferença neste momento entre os 2 atacantes. Vamos ver quem vai a campo. O Corinthians teve uma semana toda, não só de trabalho, mas acho que principalmente, Lili, para recuperar alguns jogadores, certo? Exatamente, Bruno, é isso mesmo. Eu não estava com o retorno de vídeo aqui, mas na primeira entrada você disse que o Marra deu aquele sorrisinho de canto. Quando eu falei do Fausto Vera, eu posso imaginar, né? Porque quem aprecia um bom futebol vê de longe que esse atleta tem muita qualidade. Então ele está, sim, prestes a voltar. Resta saber se já no domingo ele entra como titular ou ainda o Rony como titular. Ele entra na 2ª etapa para ir voltando aos poucos. Fato é que o Fausto passou agorinha aqui, cumprimentou a nossa equipe também, tirou foto com os torcedores. Então a grande expectativa para o retorno dele. Já em relação ao Maicon, como eu falei, ele foi fotografado correndo em campo com chuteira. Então aos poucos ele vai se recuperando. Quem sabe contra a Portuguesa ele consiga voltar e depois de tantos desfalques, né, na mesma posição, o Fernando Lázaro consiga enfim ter todos os atletas disponíveis, sem contar com o Mosquito, que passou pela cirurgia. Ele só volta no meio da temporada. Bom, a gente fala muito sobre o Fausto Vera, mas vale destacar também que Roger Guedes e Yuri Alberto estão jogando muito juntos. Inclusive, chama muita atenção a postura do Roger Guedes em campo. Ele está mais à vontade, mais solto. Eu lembro na última temporada, em várias coletivas e também na zona mista, quando a gente conversava com ele, ele dizia que queria jogar todas as partidas. O Yuri Alberto também. Então ele não queria ser substituído. As substituições aconteceram por muitas vezes sob o comando do Vitor Pereira. E agora, com o Fernando Lázaro, ele emendou 5 partidas seguidas como titular. Então a gente percebe que o Roger Guedes está gostando, Fernando Lázaro também, e Yuri Alberto, que pede para jogar todos os jogos, também está gostando muito. Fato é que o clima é muito leve aqui pelo CT Joaquim Grava. É lógico que depois de ganhar um clássico não poderia ser diferente, ainda mais fora de casa, que era esse tabu para o Corinthians, principalmente diante do São Paulo no Morumbi.
Morumbi, mas o torcedor quer ver a performance também em casa, na Neoquímica Arena. A gente já sabe que o Corinthians joga muito bem com a presença da torcida, mas o torcedor quer emendar aí mais uma vitória no domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, diante de muitos torcedores, uma média muito boa. O Corinthians está sempre lotando a Neoquímica Arena, os torcedores empurrando o time, então há muita confiança por aqui. O próximo confronto, então, é no domingo. O Corinthians ainda treina amanhã, treinou na parte da manhã desta sexta-feira. Lembrando que o Corinthians é o líder do Grupo C e tem 10 pontos. Bom, é isso, Bruno. É muita expectativa. Se o Marra dá aquele sorrisinho de lado, eu posso garantir que o torcedor corintiano, com essa notícia do Fausto Vera, tá rindo, ó, de canto a canto, aquele sorrisão bem grandão, Bruno. É, com o Vera e como você bem lembrou, depois da vitória também aí sobre o São Paulo quebrando o tabu lá no Morumbi. Eu vou querer jogar pra vocês, Opa, essa história do impacto do Yuri e tudo mais. Mas antes, fale do jogo em si. O Corinthians tem a segunda melhor campanha, começou muito bem, vem de um clássico contra o São Paulo fora, que não vencia há muito tempo, venceu. Esse momento corintiano. Não é dos jogos mais fáceis do campeonato. O Botafogo é um time bem treinado pelo Paulo Baier. É aquele que agora treina, não joga mais, tá? Embora você talvez não saiba. Mas é claro que o Corinthians tem um favoritismo pro jogo. A Lili fala, né, sobre essa preparação, esses dias de preparação para tentar melhorar aspectos defensivos. E isso é importante também. Contra o São Paulo, o Corinthians se defendeu melhor, especialmente no primeiro tempo. Mas era um jogo diferente dos demais jogos do Paulistão, né? Então era natural que no Morumbi, contra o São Paulo, o Corinthians tivesse em algum momento uma proposta um pouco mais defensiva e tivesse que se organizar melhor. E de fato se organizou, foi um ponto positivo, especialmente no primeiro tempo, bastante elogiado pelo próprio Fernando Lázaro. Agora o Corinthians volta a enfrentar times do pacote paulistão mesmo. E contra esses times, dentro e fora de casa, o Corinthians, dentro de casa principalmente, teve ótimos momentos atacando, mas acabou de fato concedendo muitos espaços lá atrás, justamente por essa iniciativa maior. Então, a expectativa é para ver se com esses dias foi possível, o que é que foi possível ajustar dessa compactação defensiva nos jogos em casa contra os times mais fracos. E é assim que tem que ser mesmo, né? A cada semana, a cada jogo, a cada tipo de adversário, o Corinthians vai se testando, vai se entendendo nas mãos do novo técnico, mas claro que contra o Botafogo, até pela maneira que o Corinthians vem performando dentro de casa, a expectativa é que o Corinthians tenha vantagem contra o time de Ribeirão Preto, como teve contra o Água Santa e contra o Guarani, os dois times que venceu dentro de casa. Tava dando uma olhada aqui nessa provável escalação que a gente colocou, Yuri Alberto. O impacto dele, a gente sabe, o mercado da bola. Fizemos o nosso plantão de Natal e era acerta o Corinthians e tudo mais. E a gente viu que ele começou voando. Sim. E quando ele sai, o reserva é um cara com um nome, com uma carreira que é o Júnior Moraes, mas que simplesmente até agora não aconteceu. Não conseguiu jogar. Exato. E aí eu te pergunto, se fosse pelo nome, talvez não fosse a resposta para essa pergunta. É a maior diferença entre um titular e um reserva? É o maior impacto de uma ausência de um titular no Corinthians e o Yuri Alberto? Com o Júnior Moraes talvez falasse, não, cai um pouco, mas ele resolve, ele ajuda. E isso não acontece. Então eu faço essa pergunta porque ela talvez há um ano não fosse feita. É o maior impacto? É o maior peso? É a maior discrepância? Eu acho que existem duas alternativas para essa resposta do maior impacto. Ou é Fagner para Rafael Ramos, ou é Yuri Alberto para Júnior Moraes. E eu tô falando desse Yuri Alberto para esse Júnior Moraes, que exato. É o que me interessa. O Moraes do Shakhtar não pode entrar nessa conversa porque a gente está analisando o que ele tem feito ou o que ele não tem feito no Corinthians. Então, eu vou te responder que sim, que é a maior distância. E nem é pela ausência de gols do Júnior Moraes, né? Ele de fato não vem conseguindo jogar. Ele ficou machucado, teve um processo alérgico muito estranho, muito raro, muito chato também. Então, todo o ritmo dele, também por ser um atleta veterano e ter chegado ao Corinthians pós-cirurgia de joelho, o pacote todo foi assim, trágico para ele. Imagino que ele esteja sofrendo muito, porque já conversei com muita gente ao redor ali dos bastidores do Corinthians. É um cara sensacional, trabalhador, mas que não está conseguindo jogar. Então, ele não vem ajudando o Corinthians em nada dentro de campo. Então, mas não é só pelos gols que o Yuri é capaz de fazer e que o Moraes não vem se mostrando capaz. Até aqui, na temporada, né, não na última, mas na atual, a grande virtude do Yuri Alberto nem é a sua artilharia, é a inteligência para jogar e para preparar jogadas para os demais jogadores. É o entendimento com o time e como o time usufrui da inteligência do Yuri Alberto. O Júnior Moraes não tem tanto esse perfil e não tem nem entendimento com os jogadores. Então ele não tem a qualidade que o Yuri tem, não só para fazer os gols, mas para assistir. Especialmente o Roger Guedes, que é o cara que mais se beneficia do fator Yuri Alberto.
Então o impacto no jogo, mais do que na artilharia, que já é o impacto, mas o impacto no jogo, ele é bem grande do Moraes do Yuri Alberto para o Moraes. Para ele, se ele de fato jogar, se o tornozelo tirar o Yuri do jogo, vai ser uma baita chance de tentar engatar uma história diferente, que até aqui, infelizmente, não